Pô, todo mundo sabe que o comunismo é ruim, isso é senso comum, cara. Como é que você quer defender isso? Bom, vamos tentar entender por que que o anticomunismo virou senso comum. O comunismo, o socialismo, antes de qualquer coisa, são uma ameaça à classe que está no comando, que está no poder, os donos dos meios de produção que controlam a economia, que consequentemente controlam a política. Eles concentram poder econômico e, consequentemente, concentram poder político. Então, a classe dominante, a burguesia, tratou de enfiar a doutrina anticomunista na nossa cabeça desde que essas ideias surgiram. Eu vou ler agora um trecho do livro Black Shirts and Reds, do Michael Parente. Abre aspas. Nos Estados Unidos, por mais de 100 anos, os interesses dominantes propagaram incansavelmente o anticomunismo entre a população, até que isso se tornou mais parecido com uma ortodoxia religiosa do que com uma análise política. Durante a Guerra Fria, a estrutura ideológica anticomunista podia transformar qualquer dado sobre sociedades comunistas existentes em evidência hostil. Se os soviéticos se recusavam a negociar algum ponto, eram intransigentes e beligerantes. Se pareciam dispostos a ceder, era apenas um truque habilidoso para nos pegar desprevenidos. Ao se oporem a limitações de armas, teriam demonstrado intenção agressiva, mas quando apoiavam a maioria dos tratados, era porque eram mentirosos e manipuladores. Se as igrejas na União Soviética estavam vazias, isso mostrava que a religião era suprimida, mas se estavam cheias, isso significava que o povo rejeitava a ideologia ateísta do regime. Se os trabalhadores entravam em greve, o que acontecia às vezes, isso evidenciava sua alienação em relação ao sistema coletivista. Se não entravam, era porque estavam intimidados e sem liberdade. Fecha aspas. Nesse sentido, o anticomunismo não parece uma posição política, mas sim uma doutrina religiosa dogmática. Infelizmente, a maioria das pessoas absorve essa doutrina anticomunista por osmose, simplesmente por viver numa sociedade capitalista, onde os interesses da classe dominante, da burguesia, é de que todo mundo odeia o comunismo. E como a gente sabe que a vida no capitalismo é difícil, é alienante, você fica preso ao trabalho e por aí vai, é difícil mesmo para as pessoas pararem para aprender o que é comunismo, o que eles defendem, o que os comunistas efetivamente defendem. E as pessoas acabam ficando presas em vai para Cuba, socialista de iPhone, essas coisas. E as pessoas estão tão bem adaptadas a esse sistema que as oprime que o capitalismo acaba fazendo parte da identidade delas. Então, quando um comunista vem criticar o capitalismo, a primeira reação da pessoa tende a ser se sentir ofendida, se sentir criticada ela mesma, porque ela está tão identificada com o capitalismo que ela não consegue nem imaginar uma alternativa a isso. É meio que assim, o mundo sempre foi assim e vai continuar sendo assim, e se você está criticando esse modo de viver, esse mundo, e eu faço parte dele, eu vivo nele, eu estou tão identificado que eu sinto como uma crítica a mim mesmo, entendeu? Essa é a ideia daquele livro Realismo Capitalista, né? Que as pessoas estão tão presas, tão identificadas ao sistema capitalista que elas não conseguem nem imaginar uma alternativa coerente ao sistema. E aí surgiu aquela frase, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E o ponto aqui é que nenhum sistema, nem o capitalismo, nem o socialismo, nem nada disso, é natural. São opções que as pessoas vivendo em grupos, vivendo em sociedade, optam por seguir. E, infelizmente, a gente tem pouco tempo para, enquanto sociedade, se unir para mudar esse sistema, porque se continuar do jeito que está, a gente vai chegar no colapso climático e a humanidade vai entrar em extinção. O sistema capitalista não vai abrir mão do lucro de curto prazo, mesmo que a humanidade esteja caminhando a passos largos para a extinção, para um colapso climático. Você vê, as empresas de óleo e gás sabem desse problema desde os anos 60, a sociedade como um todo já sabe disso desde os anos 90, início dos anos 2000, de forma bem espalhada, bem disseminada, e a vida está seguindo como se nada estivesse acontecendo. Todo ano a gente tem o verão mais quente de todos os tempos, as últimas medições de temperatura média da Terra, você pega os últimos 20 meses, todos bateram os recordes históricos, um atrás do outro. E está seguindo, como se fosse assim mesmo, como se não tivesse o que fazer. Só que tem o que fazer. O negócio é que a gente precisa se organizar para poder mudar isso logo. A gente está com pouco tempo.